Olá, pessoal do SESC, queridos alunos, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Professor Carlos Henrique Beckmann, de Biologia, professor Beckmann. E aí nós vamos começar, então, o ano de 2021 com uma aula muito interessante, né? Uma aula bem básica, que é o início de todo o conteúdo de biologia, tanto para o Enem quanto para o vestibular, que é a parte de citologia, né? E, mais precisamente, a parte de composição bioquímica. Então, nós sempre perguntamos, né, qual é a composição química de uma célula, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco, né, o que é a célula, para que se possa mais tarde ter algumas noções mais profundas de citologia. Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho de citologia, tá? E é um tema importante, é um tema de vestibular, tá? Só recordando algumas coisas, turma. Que tipos de células são essas aqui? Então, se nós perguntássemos que tipo de célula é essa que está na esquerda, que tipo de célula é essa do meio e a da direita, né? Então, a gente tem que ter uma noção que a primeira célula, a da esquerda, ela é uma célula de animal, tá? Você percebe até pelo formato, né? A maioria, a grande maioria das células animais tem um formato ovoide, né? E a célula do meio é uma célula vegetal que tem um formato meio retangular, tem um vacúolo imenso no meio dela, né? Tem os cloroplastos, que são essas organelas que estão de Couveia, tem uma parede celulósica, tá? Então, essa célula do meio, ela é uma célula de vegetal. E a célula da direita, aí do slide, é uma célula bacteriana, né? Repare que a célula bacteriana, ela é muito mais simples, ela é muito mais, tem muito menos organelas, estruturas, que a vegetal e a animal. As duas primeiras, tanto animal quanto vegetal, turma, são células eucarióticas. O que são células eucarióticas? São células que possuem um núcleo bem definido, um núcleo com uma membrana chamada de carioteca bem definida. Já a célula bacteriana, ela é uma célula procariótica, é uma célula que não tem núcleo organizado, né? Então, animal, vegetal e bacteriana, ok? Então, a gente precisa ter uma ideia, ter uma noção do que é uma célula eucariótica, o que é uma célula procariótica. A célula eucariótica é aquela que tem a carioteca, que é a membrana que envolve ali o núcleo e vai dar todo um formato para o núcleo da célula. Lembrando que o núcleo é a estrutura onde contém todo o material genético celular, tá? Então, aqui eu tenho uma célula de animal, uma célula de vegetal, são dois exemplos de células eucarióticas. Além da animal e além da vegetal, as células dos fungos também são eucarióticas, as células das algas também são células eucarióticas, e as células dos protozoários, né? Dos protistas protozoários, também são células eucarióticas. As únicas células que são procarióticas são as células do reino Monera, bactéria, cianobactéria e arqueobactéria. Então, essas células, elas são células procarióticas, que são células que não têm um núcleo bem organizado, não tem uma carioteca, não tem a membrana que envolve o núcleo, portanto, o seu material genético está todo espalhado pelo citoplasma bacteriano, ok? Toda célula tem que ter que partes? Principalmente a membrana plasmática, que é a que envolve toda a célula. Toda célula tem, tanto faz ser eucariótica ou procariótica. Então, aí tem um esquema de uma membrana plasmática, nós vamos ter uma aula falando só sobre membrana plasmática,
né? Toda célula tem um citoplasma, que é a parte do meio, é a parte gelatinosa, é a parte líquida, é a parte onde estão algumas organelas, algumas estruturas, né? E somente as eucarióticas possuem núcleo, né? Mas o material genético, toda célula tem material genético. Tanto faz ela ser eucariótica ou procariótica, mas toda célula tem material genético. Isso não quer dizer que tenha núcleo. Núcleo é carioteca, é outra coisa. Material genético, toda célula tem. Turma, lembrando vocês que esses conceitos, esses 3 conceitos, não se relacionam com vírus. Vírus não é célula, vírus é acelular, vírus não tem membrana plasmática, vírus não tem citoplasma, tem material genético. É a única coisa que vírus tem. E uma capa chamada de capsídeo, formada por proteínas. Agora, de um modo geral, vírus não entra nesse conceito de célula, de membrana plasmática, de citoplasma, de núcleo, material genético, enfim. Ok? Beleza. Então, aqui eu tenho uma imagem de um material genético, que é o DNA e o RNA, né? Esse material genético ele é um pouco diferente nas células eucarióticas e procarióticas, tem algumas diferenças, isso nós vamos ver futuramente. Compostos químicos. Então, a bioquímica celular, são todos os componentes químicos que formam a célula, né? E os principais componentes químicos são classificados em inorgânicos, que estão presentes tanto nos seres vivos quanto nos não vivos, tá? É o caso da água e dos sais minerais. Você encontra água e sais minerais tanto nos seres vivos quanto nos não vivos, tá? Então, por isso é que é inorgânico, que não tem origem de um ser vivo, tá? E os compostos orgânicos são presentes somente nos seres vivos, tem origem somente nos seres vivos, né? E esses compostos orgânicos, o elemento químico que representa esses compostos orgânicos é o carbono. O carbono é o principal, por isso que veio aí numa cor um pouco mais forte. Mas os compostos orgânicos, além do carbono, contêm o hidrogênio, o oxigênio, né? E outras moléculas que podem vir aderidos a esses compostos. Possuem carboidratos, possuem proteínas, né? Lipídios, ácidos nucleicos, que é o DNA, o RNA, e as vitaminas. Então, esses compostos aí são exemplos de compostos orgânicos. Carboidrato é orgânico, proteína é orgânico, lipídio é orgânico, DNA e RNA é orgânico, porque somente seres vivos têm vitaminas, também é orgânico. Agora, água e sais minerais são compostos inorgânicos, né, turma? Beleza? Muito fácil até aí, tá? E aí, a unidade 1, né, a aula número 1 do nosso curso, em 2021, é a água, né? Falando um pouco da água, é o componente mais abundante que os organismos vivos têm, né? Por exemplo, nós, seres humanos, temos em torno de 70% de água, tá? 70 a 75% de água. É lógico que, com a passagem dos anos, a fase idosa, a quantidade de água ela vai diminuindo nas células, e aí o organismo vai perdendo uma boa quantidade de água, né? A água, então, como eu falei, né? Nos outros seres vivos, essa quantidade varia. Por exemplo, nos tomates, os tomates têm uma quantidade bem maior, 85%. Já a água viva já tem 98% do corpo, é só água. Então, isso depende da espécie de uma para outra. Depende da idade, tá? Quanto mais idoso, menos água tem. E depende também do tipo de tecido. Quanto mais um órgão trabalha, mais água ele tem. Eu vou dar um exemplo. Caso da água, do encéfalo. O caso do encéfalo tem muita água.
o encéfalo tem muito mais água do que um osso, por exemplo. O encéfalo tem muito mais água do que a pele, por exemplo, né? Porque o nosso cérebro, ele trabalha, ele tem um metabolismo muito ativo, o tempo todo trabalhando. Então, isso varia, a quantidade de água varia com o tipo de tecido que forma o organismo. Isso é chamado de taxa metabólica. Quanto maior a taxa metabólica, mais água tem. Quanto maior a atividade física, mais água tem o organismo. Beleza? Então, aí eu tenho aí a água, né? A imagem de uma água, atividade física, que é algo relacionado com a quantidade de água. Dentre as propriedades da água, a gente pode relacionar solvente universal. Por que que a água é um solvente universal? Porque a água, ela dissolve uma grande quantidade de substâncias, com exceção das gorduras. A água não se mistura e não dissolve gorduras, mas sais, açúcares, proteínas, amido, então todos esses compostos, a água tem a propriedade de dissolver. Por isso ela é um solvente universal. Segunda propriedade é a molécula polar. A água, ela é polar. O que que quer dizer isso? A água tem um lado positivo e um lado negativo, tá? O polo positivo da água é o hidrogênio, que é um íon positivo, H+. O polo negativo da água é o oxigênio, que é menos 2, né? Então, aí, pela imagem, você percebe que a molécula da água ela é formada por H2O, dois hidrogênios e um oxigênio, onde os hidrogênios são positivos. O oxigênio é um elemento eletronegativo. Então, a água é polar. Beckman, qual é a vantagem que tem isso? É que, pelo fato dela ser polar, ela dissolve, ela consegue dissolver grande quantidade de outras substâncias que também são polares, né? Com exceção das gorduras. Os lipídios, eles não são polares. Lipídios são apolares. Então, isso faz com que a água não se afina com esses lipídios, beleza? Mais uma vez aí, a água mostrando a sua polaridade. Repare que a molécula H2O, ela não é reta, ela é angular, ela tem um ângulozinho, né? E beleza, né? Nós precisamos saber o conceito de moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. Uma molécula hidrofílica é aquela que tem afinidade com a água, né? No caso, o cloreto de sódio, a sacarose, que é o açúcar, os aminoácidos, o amido. Então, essas moléculas que têm afinidade com a água são chamadas de hidrofílicas. Já as moléculas que não têm afinidade com a água são chamadas de hidrofóbicas. É o caso das gorduras. A gordura, o óleo, ele não se mistura com a água. Você está vendo na imagem que você pode colocar um óleo na água e as duas substâncias não vão se misturar. Beleza? A terceira propriedade da água é o calor específico. A água ela tem um calor específico alto, né, em torno de 1. Qual é a vantagem da água ter um calor específico alto? É que a água ela nem perde e nem ganha calor com muita facilidade. A água não perde muito calor fácil. A água não ganha muito calor fácil. Isso faz com que haja um equilíbrio, né? Os seres vivos não sofrem grandes variações térmicas porque ele tem muita água no corpo, tá? Então, a água, pelo fato de ter um calor específico bastante elevado, em torno de 1, isso faz com que os seres vivos se mantenham em equilíbrio, porque senão a gente ia perder muita água. Se a água tivesse um valor específico baixo, nós iríamos perder bastante água. Então, ainda bem que a água tem um valor específico igual a 1, ok? No caso do suor, né? Então, quando a gente está muito quente, o corpo está muito quente, a gente começa a suar e o suor evapora e leva junto com ele, com a água, né, em vapor, o calor, né? Então, essa é a vantagem do calor específico da água, ok? A quarta propriedade da água é a tensão superficial.
É como se fosse uma película em cima da superfície da água, né? Em cima da superfície da água tem uma película devido à coesão de suas moléculas. Então, aí a gente vê que as gotas, as gotículas de água, elas se formam por causa da tensão superficial. Você está vendo essa gota aqui, ó? É como se a gota tivesse um saco, tivesse uma película. Isso é tensão superficial. E alguns insetos, quando pousam na água, eles não afundam, eles não conseguem furar aquela lâmina de água, porque são muito leves e a água tem uma tensão superficial bem em cima por causa da coesão de suas moléculas, ok? Isso é importante, a tensão superficial é uma característica bastante importante, né? Talvez por isso é que a água congele primeiro em cima, depois ela vai congelando mais para baixo. Se você colocar copo com água em um congelador, o gelo se forma primeiro em cima do copo, porque em cima ali da película da água, as moléculas estão mais coesas e se solidificam com mais facilidade, né? E a última propriedade da água seria a capilaridade. A capilaridade é a capacidade que a água tem de subir, de se aderir em capilares. Beckman, qual é a importância disso? A subida da seiva da raiz para as folhas, né? Turma, a seiva sobe da terra para as folhas. Não tem uma bomba que bombeia essa água. Como é que a água consegue subir se tem uma força-gravidade? Ela tinha que cair, né? Ela sobe por causa da capilaridade, porque a água vai se agarrando nas paredes dos capilares e aí acaba subindo, subindo até chegar nas folhas, tá? Então, a capilaridade, ela é mostrada, bem mesmo, quando você coloca um galho com uma flor em uma água tinturada, a água sobe e você percebe que nas flores a água vai ficar com a cor da tinta, ok, turma? Beleza, então essa foi a nossa primeira aula de 2021, composição química da água, né? E nas aulas que vêm, né, depois, nós vamos dar sequência para o nosso conteúdo. Ok, turma? Um abraço e até a próxima.